A gente começa o programa do jeito que você gosta, com pesquisa, porque teve uma divulgada hoje pelo Poder Data e mostra uma grande reação do presidente da República, Jair Bolsonaro, na disputa da eleição presidencial deste ano. A diferença agora é de apenas 5 pontos, 35% para Bolsonaro, 40% para Luiz Inácio Lula da Silva. Numa simulação de segundo turno, Lula tem 47% contra 38% de Bolsonaro. Inclusive, a disputa presidencial é o tema da nossa enquete de hoje, que questiona justamente se você acha que o Bolsonaro vai conseguir ultrapassar o Lula ainda no primeiro turno. Você acha isso possível, sim ou não? O seu voto e a sua participação no site da Jovem Pan News, jovempan.com.br. A gente está esperando o voto e a participação de cada um de vocês. Vamos começar a discutir, então. Temos hoje Rodrigo Constantino, Fábio Piperno e o nosso Marco Antônio. Senhores, ótima tarde, sejam muito bem-vindos aqui. Vamos começar a nossa discussão a respeito dessa pesquisa Datafolha. Piperno, a diferença vai caindo de maneira muito... Perdão, Datafolha não. Poder Data, perdão. Essa diferença vem caindo de uma maneira muito acentuada e essa pergunta que a gente fez para a nossa audiência eu repasso justamente a vocês. Ainda no primeiro turno, Bolsonaro ultrapassa Lula ou não? Boa tarde, Paulo, colegas. Não. Em relação ao Poder Data, veja, o Poder Data, ele reflete a mesma tendência de todos os outros institutos, inclusive com o mesmo número. Ou seja, desde que o Moro abandonou, teoricamente saiu da disputa, ele acha que ele não abandonou, mas, enfim, desde que ele foi retirado dessas simulações, o Bolsonaro ganha, em média, 4% em cada pesquisa feita. Todas da semana passada, o IPESP, enfim, a da Genial Quest, enfim, as outras todas. Só que o Lula não tem nenhuma oscilação em relação ao seu percentual de preferência. Nessa, aliás, baixou 1%. E nessa pesquisa Poder Data, a gente sempre acentua isso. Poder Data, ele tem apresentado números diferentes. Ele é uma pesquisa que mostra que ele é mais importante até pelas tendências que aponta do que propriamente pelo número, porque o Poder Data faz pesquisas pelo telefone, não são levantamentos presenciais. E isso, obviamente, atinge em menor grau aí aquele eleitorado de baixíssima renda, de 2 salários mínimos para baixo, que é exatamente o percentual onde o Lula tem vantagem. Agora, de fato, ele consolida a tendência de que o Bolsonaro ganha a maior parte do eleitorado do Moro, pelo menos parte substancial. Ganha 4 pontos e o Lula não ganha nenhuma. Então, por isso, a diferença que oscilava de 9 a 11, segundo o Poder Data, agora é de 5. Por sinal, uma diferença que foi registrada pelo mesmo Poder Data em novembro. Mas ganhou por qual razão essa pontuação? Rapidamente, só para entender o seu pensamento. De onde saiu esses votos? Ele herda o eleitorado do Moro. Constantino, você acha possível a gente ver até junho, julho, uma pesquisa em que dê Bolsonaro em primeiro e Lula em segundo? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Bolsonaro já está em primeiro, né? A gente está discutindo aqui quanto tempo vai ser necessário para o ajuste dessas pesquisas, né? A realidade está se impondo. Eu acho que mais relevante do que a pesquisa é acompanhar aí o body language, as ações dos principais players. Hoje mesmo, né, um anti-bolsonarista histérico como o Diogo Mainardi, do antagonista, já está dizendo que a União costura apoio a Bolsonaro via Centrão, com Podemos, com tudo. Veja, em primeiro lugar, a União é Centrão também, mas feita essa ressalva, se isso for verdade, mostra exatamente que aquelas raposas de Brasília, a turma fisiológica, que fica que nem biruta de posto, olhando para onde o vento sopra, já está querendo, pelo menos, fazer um head, pegar mais leve, abrir algum espaço ali para conversar, porque sabe já o que vai acontecer. E por que isso, né? Não só a questão da saída do Moro, que naturalmente é Bolsonaro quem herda, a princípio, apesar do ex-juiz e ex-ministro ser tão ingrato e ter batido tanto de forma desnecessária e demagógica no ex-chefe, inclusive criando uma equivalência absurda entre ele e o ladrão que ele prendeu, né? É óbvio que o eleitorado do Moro, via de regra, pode ser uma classe média lavajatista decepcionada com algumas coisas do Bolsonaro e influenciada por uma campanha midiática sem precedente. Mas, de novo, a realidade vai se impondo.
Quando fica claro que não existe terceira via, as pessoas vão ter que escolher entre um ladrão que quer usar a Petrobras de novo para ele e para os seus comparsas, furar teto de gasto, criar mais ministérios inúteis e por aí vai, ou aquele que, com todos os defeitos, tem feito um governo virtuoso que aponta na direção certa. Então, isso vai se impondo. Hoje, por exemplo, o Poder 360, que é o veículo que tem o Poder Data, a pesquisa, destaca, né? Inflação do Brasil sobe menos que nos Estados Unidos e zona do euro em um ano acumulado, né? Quer dizer, isso vai derrubando as narrativas. Por isso que eles estão desesperados, por isso que o senador saltitante quer mais uma CPI para palanque, porque eles estão vendo que contar só com a economia e aquela história toda da pandemia já ficou para trás, e novos estudos e novas pesquisas mostram que o lockdown dos governadores, dos ministros supremos e de prefeitos é que foi um erro grave, né? Quando vai ficando tudo isso muito claro, está batendo desespero na turma. É disso que se trata. Ô Marco, analisando a estratificação aqui dessa pesquisa, tem um dado curioso, né? Porque, segundo a pesquisa, entre aqueles que têm 16 e 24 anos de idade, que é justamente aquele público que a gente discutiu aqui no programa a respeito daquela campanha que vários artistas fizeram buscando que muitos jovens tirassem título de eleitor, nesse público específico há um empate técnico entre Bolsonaro e Lula, esse público mais jovem. Mas no público mais velho, há uma larga vantagem do Lula. Como é que a gente explica isso? No público mais velho, uma larga vantagem do Lula. É o que está, inclusive, aqui. Eu posso até trazer os dados aqui. Nós temos entre Lula e Bolsonaro, no público de 16 a 24 anos, o resultado de 39 Lula, 37 Bolsonaro, ou seja, um empate técnico. Agora, se a gente vai para o público mais de 45 anos, ou o público de 60 anos ou mais, nós temos 41 a 33 e 41 a 27. Olha, boa tarde, Paulo, boa tarde a todos. São dados curiosos, né? Por isso que eu trago aqui para a gente pensar junto. Eu atribuo a quem vota no Lula depois de ser adolescente a falta de noção da realidade, né? Duas coisas que eu queria falar antes de entrar nesse mérito, Paulo. Eu gosto muito de tentar enxergar não só a maneira como o Piperno analisa o mundo circundante, a realidade circundante, mas a ideia do ceticismo, né? Então, eu tenho uma visão muito cética a respeito de pesquisas e os métodos que são empregados por essas pesquisas de opinião, esses institutos. Quando o Piperno, eu vejo que o Piperno ele se entrega para a pesquisa, ele gosta de, talvez, acreditar naquilo que ele projeta como um futuro possível na opinião dele, na visão de mundo dele. E eu acho que o grande erro é esse, porque você deixa de enxergar a realidade para enxergar uma projeção que você faz dela. E eu acho que isso tem muito a ver com a mentalidade da esquerda. A esquerda faz muito isso com relação a tudo. Por isso que quando a gente fala em ortodoxia, heterodoxia no ambiente econômico, o que é o economista heterodoxo? É aquele cara que vai tentar fazer economia mirabolante, sem estudo empírico, sem dados, sem nenhum tipo de aplicação na realidade ou correlação com a realidade. Ele vai fazer estripulia, ele vai fazer invencionismo com dinheiro público. E o meu ponto aqui, quando se trata, por exemplo, dessa parte, Paulo, eu realmente fico conflitado de ver pessoas que pagam imposto, uma carga tributária uma das mais altas que tem no mundo, teoricamente, deveriam ter mais responsabilidade, se entregar a um projeto socialista que contribuiu para o maior esquema de corrupção da história do mundo ocidental e fale o Estado, né, ou gera a extinção da liberdade como ela deveria existir. Então, desculpa, não dá para acreditar, eu não consigo acreditar na essência do dado. Eu acho que é um dado que deve ter algum tipo de erro metodológico, porque quanto mais velha a pessoa, e os estudos que existem, inclusive que o Thomas Sowell publicou já, quanto mais velho, mais conservadora e mais liberal a pessoa, e não o contrário. Vamos tentar detalhar um pouco mais essa pesquisa. Vamos para as regiões aqui do país, tá? Constantino, olha só, Sudeste e Sul, segundo o Poder Data, a gente tem um empate técnico entre os dois, Bolsonaro e Lula. Se a gente for para o Centro-Oeste, Bolsonaro tem larga vantagem. Já no Nordeste, Lula tem larga vantagem, a maior vantagem entre todas essas regiões aqui, 50% a 32%. E na região Norte, está dando Bolsonaro. Você acha que isso dá para explicar justamente esses dados que eu trouxe em relação à faixa etária? Não sei se é faixa etária, mas de forma geográfica a gente sabe que o Nordeste sempre teve ali
um reduto maior lulista, né, por exploração mesmo da miséria alheia, né? A esquerda tem essa estratégia, a esquerda é demagógica, a esquerda precisa da miséria, né? E ela explora isso de maneira bastante sensacionalista, oferecendo promessas irreais, absurdas e tudo mais, e nunca conseguindo entregar na prática resultados concretos. Então esse é um truque da esquerda. Agora, veja, isso tem mudado, à medida que a economia melhore, a questão do emprego e tudo, e se o governo fizer um bom trabalho de comunicação para deixar muito claro que o estrago causado se deveu justamente a governadores e prefeitos que fizeram lockdowns anticientíficos e absurdos, né? Eu acho que isso consegue reverter até mesmo nessas regiões. A verdadeira divisão que existe hoje, Paulo, na minha visão e de muita gente, não é nem a geográfica nem a faixa etária. É a pessoa decente, trabalhadora, pagadora de impostos e uma turma toda que sente saudade da pilhagem, que de alguma forma está do lado dos consumidores de impostos, ou uma elite culpada que adota uma visão estética de mundo, que até hoje flerta com aquele revolucionário, redentor, o metalúrgico que vai lutar pelos pobres, filho de banqueiro, herdeiro de empresário, de industrial e por aí vai. Então é turma que quer volta da mamata, privilégio, cofre sendo irrigado de novo pelo setor público, é isso. E fora todo o lumpen proletariado, né, que é o que restou aí para essa esquerda woke, que o Lula também flerta por meio do PSOL, que é essa turma aí, né, que enaltece marginal, que fica querendo reduzir pena e tudo mais. Então é uma turma que flerta com atraso, que quer que o Brasil vire a Argentina porque vai se dar bem com isso, e aqueles que trabalham para pagar a conta. Consta, tem outras duas divisões aqui estratificando a pesquisa em relação à escolaridade e renda. No que se refere à escolaridade, quem possui apenas ensino fundamental, nesse público de apenas ensino fundamental, o Lula tem larga vantagem. Aí a gente tem um empate técnico naqueles que têm ensino médio e ensino superior. E pegando justamente os dados em relação à renda, o Lula tem ampla vantagem no que se refere à população com até 2 salários mínimos. O Bolsonaro já ganha em todos os outros públicos com mais de 2 salários mínimos. O que traduz isso? O que traduz é mais ou menos aquilo que eu disse, né? Quem trabalha e quem não trabalha. Agora, é curioso se a gente pudesse somar essas coisas, pelo menos achar uma interseção aí, né? Os jovens que são lulistas são justamente os universitários. Enquanto que aqueles que são mais velhos e estudaram, né, e via de regra pagam boletos, esses não são petistas, né? Então existe aí uma turma de juventude universitária ludibriada pelos encantos da narrativa socialista, igualitária, coletivista e pelos militantes mesmo, doutrinadores disfarçados de professores, que geram ali algum encanto nessa garotada, são gurus e tudo mais. Então o jovem universitário fecha com o Lula, na média aí, em termos desproporcionais ao todo. Enquanto que o mais velho trabalhador e o jovem que está mais ciente da realidade, esses são anti-Lula, com certeza. Agora, tem um ponto importante só para adicionar, que se pegar os mapas eleitorais, eles também não traduzem esse grau de diferenciação nas pesquisas também. Você tem muita região pobre do Brasil que é muito mais voltada à direita, se você incorporar o Bolsonaro na última eleição como alguém de direita. Então teve muita gente pobre que votou nele, sim. Porque senão a gente fica preso numa espécie de discurso também que vai segregar e falar, não, classe C e D são eminentemente lulistas. E a esquerda embala e vende isso muito fácil, né? Para gerar esse conflito de classes. Então, nós protegemos vocês, classe C e D, só que você vai ver, tá cheio de gente na periferia, trabalhador honesto, que não concorda, não se coaduna com esse negócio do pensamento petista e do pensamento socialista que é promovido pelo Lula. Eu resumi isso naquela época do mendigo, que ficou famoso lá. O mendigo é bolsonarista e o banqueiro é petista. É isso. Olha, eu confesso para vocês que eu ainda não entendi esse resultado em relação aos jovens apoiando o Bolsonaro e pessoas mais velhas apoiando o Lula. Por que você entendeu, o Piperno? Bom, primeiro, nós tivemos momentos... Acabamos de ter um momento de humor aqui, quando o Marco proferiu a seguinte frase: quando a gente incorpora o Bolsonaro à direita, como se fosse uma generosidade nossa, né? Como se fosse uma licença poética nossa, né? E o Constantino, quando fala dos eleitores
de 2 salários mínimos, eu imagino que tenha sido um ato falho, um lapso, ele fala, aí a gente vê a diferenciação de quem trabalha com quem não trabalha. Mas eu imagino que tenha sido um ato falho. Aliás, quem ganha menos de 2 salários mínimos... Não foi isso que eu disse. A frase foi literalmente essa, tanto que eu dei um pulo aqui. Por isso que eu imagino antes sido um ato falho. Piperno, quem olha tudo de forma estanque em grupos identitários ou de renda é a esquerda. Eu enxergo indivíduos. É por isso que é importante entender que tem trabalhador humilde, pobre, que é bolsonarista, e tem banqueiro que é petista. Okay, a questão então não é essa. Agora... Via de regra, mas isso é óbvio, via de regra, a esquerda prefere um campo mais fértil para plantar a sua demagogia, um campo onde há mais miséria e mais ignorância. Pois é. Isso é evidente. Às vezes vocês falam que não, é exatamente o campo universitário, então, mas tudo bem, eu nem vou entrar nesse campo aí, porque cada hora vocês vão falar uma coisa mesmo, então não dá para levar a sério. Em relação ao que o Paulo perguntou, é claro que o eleitor que tenha, de 40, 45 anos para cima, ele vai ter sim uma imagem mais positiva do ex-presidente Lula, porque ele viveu aquele período em que o Brasil foi mais rico. O assalto. Em que o Brasil viveu bem. Porque não dá para também falar que hoje a economia, porque o Bolsonaro vai reagir, porque a economia está bem. Porque a economia está uma porcaria. É um mundo paralelo. Está bem para quem, cara pálida? Um país em que o próprio Banco Central admite que não vai crescer mais de 1%. Ou seja, uma economia dessa está bem para quê? Então, se o Banco Central já disse isso... Mas isso não traduz o fracasso da campanha que os artistas fizeram em relação ao título de eleitor? Olha, agora tem gente da direita fazendo campanha pelo título de eleitor para os mais jovens também, né? Então, de fato, há um grau de alistamento menor agora, que ninguém consegue identificar a razão. Talvez um desencanto da juventude, mas esquerda e direita estão correndo atrás desse público. Agora, é fato que o cara, enfim, o adulto que viveu naqueles anos em que o Brasil prosperou... Ele não lembra do Petrolão, enriqueceu. Ele não lembra do Mensalão. Ah, mas ele lembra, sabe do quê? Ele lembra da Dilma. Ele lembra da geladeira cheia. Ele lembra da geladeira cheia do churrasco no final de semana, o que ele não tem agora. Não é possível. Ele agora lembra. A carne não está subindo por conta de guerra na Ucrânia e na Rússia, não teve pandemia, cada hora não teve tem uma nada disso. desculpa, cada hora tem uma desculpa. Agora isso é desculpa. Agora a pandemia virou uma desculpa. Não, mas a guerra, mas é que tem um negócio. Deixa eu repetir, Piperno. A carne está subindo aqui desde 2019. Repita, Constantino. Vamos lá. Deixa eu repetir. Repita. Inflação do Brasil sobe menos que nos Estados Unidos, com Joe Biden aqui, e zona do euro. Isso sem falar que o Biden está colocando toda a culpa no Putin, que é mentira. Posso falar? A inflação começou aqui a subir muito em um ano, um ano. Isso, então você... Isso, a guerra exatamente. tem um pouco mais de um mês. Perfeito, Constantino. Tudo isso que você falou em relação à inflação, daí é verdade. Está subindo muito por uma série de fatores. Agora... Aqui é diferente. Aí ela sobe mais do que aqui, porque aqui já estava alta. Aqui, ano atrás, você como economista sabe que a inflação já estava em 2 dígitos. Um ano atrás já era uma inflação de 10. No Brasil, um país como o Brasil, 10. E nos Estados Unidos é 8,5. Agora, nos Estados Unidos, quer falar de nível? Não, porque aqui, agora a inflação está batendo perto de 12. Mas essa... Mas para de se enrolar, Piper. Mas deixa... Piper, você parece as Moreias. Não. Você parece que está com... Você está com um delay. Você está com um delay. Eu vou falar a verdade. Eu disse que a inflação aqui um ano atrás era de 10, hoje ela está perto de 12. Isso é matéria da revista Piauí. Por isso que o Piperno está assim, defendendo com tanta efusividade. Não tem absolutamente... Piperno, não adianta esse negócio... De novo... eu acho que a audiência consegue enxergar que a inflação aqui é alta e que o PIB não cresce. Mas, Piperno... Mas você está torcendo. Eu tô ponto de dizer que vamos incorporando o Bolsonaro à direita, como se isso fosse uma generosidade retórica. Não é generosidade retórica, isso daqui é leitura de um momento. Eu estou falando de mapa eleitoral, não estou falando de pesquisa. Então, naquele momento do país... Você falou em torcida. Eu acho muito leviano por parte dos institutos de pesquisa quererem cravar. Não dá para cravar. É leviano. Essa leitura que você faz é pura projeção. Estão errados. É pura projeção. O que é projeção? Não, a única coisa que o instituto serve é para verificar e aferir tendências. São tendências. Qual foi a projeção Você fica querendo cravar 2, 3 pontos
foi a projeção 2, 3 que eu pontos fiz? percentuais. Isso daí é indiferente. Mas qual foi a Tem vários projeção que eu motivos. fiz? Eu posso Tem te dar um vários motivo motivos. muito maior, que é grau de exposição midiática, a saída do Moro. Tem uma série de coisas que você não consegue cravar. Está acontecendo. E você acha que tem algum tipo de verossimilhança? Então, mas você acha não lê. que existe algum tipo de confiabilidade no número? Eu não acho que existe confiabilidade no número. Porque não dá, tem pesquisa, o Constantino sabe disso, tem pesquisa que são 1.800 pessoas em 60 municípios. Sabe, você vai pegar. É como se eu descesse aqui no prédio e entrevistasse 30 pessoas. Então, é ridículo. só que isso é uma metodologia ridículo. de padrão mundial, Marco. Talvez você não saiba disso. Cara, uma pesquisa de eleição americana, por exemplo, ela não vai ouvir tendência. 50 mil pessoas, não ela vai ouvir 3 mil pessoas. Não dá para cravar em número percentual quando são 30, 50 pessoas em cada município. É verdade. É pura especulação. Não é especulação. Né? Cravar assim, não é cravar. Os números são esses agora 3 pontos percentuais porque o Bolsonaro deu uma entrevista. Porque para a ele gente fez fechar, uma política por favor. pública. Eu quero falar um pouquinho depois sobre a nova federação que a gente tem. Por favor. Bem rápido, já que a discussão voltou para a metodologia das pesquisas, né? Vamos lembrar o seguinte, nós estamos falando de uma amostra insignificante do ponto de vista estatístico. É 110, 120 milhões de eleitores e o pessoal entrevista 1.000 pessoas por aí aleatoriamente, se é que é aleatoriamente. Quem são essas equipes? Quem são essas dezenas ou centenas de pessoas que vão às ruas ou passam a mão no telefone? Então, e outra coisa, basta olhar o histórico. Como erraram e erraram com viés. Não é erro aleatório, estatístico. Com viés. Todas as últimas eleições para presidente da República, esses institutos acertaram todas. Agora, eu quero dizer uma coisa para você. Só quando está colando, boca de urna. Só quando está colando, boca de urna. Não, que colando, Constantino. Com essa antecedência, antecedência que estamos, erraram tudo. Não, mas vem cá, essa antecedência, o que eu estou te falando é que essa antecedência, é o retrato fiel do momento. Pode mudar. Eu só estou falando que não é retrato fiel. Agora, na véspera, ela vai. Se o Ciro, por exemplo, renuncia amanhã, isso vai ficar igual? Não vai. Né? Se o Dória renuncia amanhã, isso vai ficar amanhã. A Manu Gasper, do Globo, já deu essa semana que as bolsas de aposta do mercado financeiro, que aí mexe com grana mesmo, e olha que tem um monte de piperno no mercado financeiro. Tem um bando de esquerdinha caviar lá. Olha, eu trabalhei lá. Agora, olha só. A turma do mercado financeiro que mexe com grana, que é onde dói, né, no bolso, aí não é jogar pra plateia, não é discurso de jantarzinho inteligente na casa da Daniela Mercury. Aí é sério, né? Essa turma já está sabendo que Bolsonaro vai ser reeleito com grande probabilidade. Não. Então você já está dando um dado distorcido, porque eu li uma pesquisa ou o mercado estaria tenso. Você já está dando um dado distorcido, porque eu também li pesquisa. Não tem essa de que mercado eu também li pesquisa sobre isso hoje do mercado. O mercado aumentou a expectativa em relação ao Bolsonaro, que ainda está atrás do Lula. Isso foi o que os dados do mercado apontam. Tá bom. Agora, o que eu quero. O fato é o seguinte: eu me dou o trabalho de ler todas as pesquisas em relação a toda essa coisa segmentada que o Paulo traz. Nessa, por exemplo, eles usaram 100 mil ligações telefônicas e deram para falar com essas 3 mil pessoas. Então não é uma coisa de houve meia dúzia e tal. Eles ligaram para 100 mil pessoas e completaram 3 mil, que era exatamente a amostragem que eles queriam. Muito bem. Terminaram? Podemos trocar aqui de assunto rapidamente, mas continuando nas eleições, eu quero trazer 2 pontos aqui, um sobre a esquerda e outro sobre a terceira via, que estão repercutindo bastante no noticiário de hoje, que é o seguinte. Marco, vou passar para você aspas da presidente do Podemos. Moro foi ingênuo e inexperiente ao sair do Podemos e migrar para o União Brasil. A sua análise. Olha, eu acho que todos aqui, inclusive o Piperno, concorda com a ingenuidade e inexperiência e inabilidade do Moro. Acho que esse é um ponto pacífico. Ela está só chovendo no molhado aqui. O Moro é um aventureiro político, desembarcou do governo federal de maneira esdrúxula, patética, sabotando o próprio passado dele como magistrado, falando em prova sem apresentar. E ele virou uma espécie agora de idiota útil para a esquerda, né? Porque a esquerda adorou esse bombardeio do Moro contra o governo federal e, claro, usa também para sabotar toda a Lava Jato. Você pode ter críticas à Lava Jato? Pode ter críticas à Lava Jato. Você pode achar que houve, em alguns momentos, abuso de autoridade ou de poder? Sem problema nenhum. Mas você tem resultados da Lava Jato que são importantes e que foram benéficos para a República Brasileira.
Agora, a esquerda pega esse troféu, chamado Moro, e usa em favor desse discurso virulento, horroroso do Lula, que era perseguido político, e ele vai usar uma espécie de... Agora ele vai ser um processo de mandelização do Lula. O Lula vai virar um Mandela agora. A gente só precisa esperar a campanha eleitoral começar, que vocês vão começar a ver o PT falando que o Lula foi um perseguido político, isso e aquilo, e vão usar o Moro como esse idiota útil, principalmente em razão do desembarque que ele teve. E vão usar também como uma espécie de equivalência moral, que a gente toda hora critica aqui, né? O governo Bolsonaro em comparação com o governo Lula. Não, mas o governo Bolsonaro tem aqui esquemas de corrupção. O Moro ajudou a denunciar alguns e tem outros. Aí o Piperno vai trazer a Covaxin, os amigos do Piperno vão trazer tudo que envolve aí de cortina de fumaça para criar essa pseudo-equivalência moral. Muito bem, Piperno, uma outra notícia agora sobre a esquerda brasileira. O PT aprovou federação com o PV e o PCdoB, e o PV aqui no estado de São Paulo já indicou o nome para compor chapa com Fernando Haddad. É Roberto Trípoli. Paulo, isso é até uma estratégia de salvação para essas legendas pequenininhas. A PT não vai mudar nada. Agora, para o PV, para a rede, para, enfim, PCdoB e tal, talvez essa federação o salve da extinção. Agora, em relação a tudo isso aí que o Marco falou... Você concorda, Você concorda. Não tá nem aí. Mandelização, você gostou desse... Olha, eu quero dizer o seguinte... Vai ter um processo de mandelização. Eu fiquei pensando o seguinte, Marco, quem é que está mais próximo? O Lula do Mandela ou o Bolsonaro do Ustra? Depois pensar nisso. Até porque o Bolsonaro incensa muito aí o Ustra. Bom, mas eu queria dizer o seguinte, né? Piperno, só trazer uma rápida informação para que você possa complementar também. O PT acaba, inclusive, de aprovar, o Diretório Nacional do PT aprovou a indicação de Geraldo Alckmin do PSB para vice na chapa de Luiz Inácio. Então nós temos as formalidades feitas. Pois é, mais uma etapa vencida dessa formalização, né? Eu até comentava com o Marco no programa Opinião, né, que no último fascículo dos diários da presidência lá do Fernando Henrique Cardoso, ele narra um encontro que ele teve com o Lula no momento lá da transição de 2002 para 2003. E aí eles estão lá num jantar e o Lula fala, sabe, Fernando, eu acho que o Geraldo Alckmin é o melhor dos tucanos. Isso está lá no livro do Fernando Henrique, hein? Um comentário de 2002. Foi meio premonitório. Agora, em relação ao Moro, o Marco até usou a palavra ingênuo, a palavra não sei o quê. Não tem nada disso. O Moro foi um cara de pau messiânico, achando que, né, ele ia ser quase que um nome de aclamação do Brasil falso moralista. Não foi. E uma outra coisa que eu deixei passar em relação ao que disse Constantino, lá do União Brasil, né? Que tem gente do União Brasil que vai acabar aderindo. Eu concordo em gênero, número e grau com você e é por isso que eu vou ganhar aquela aposta, porque eu falei isso muito tempo atrás. Essa turma toda desse partido centro-conservadores aí e tal, que foram Bolsonaro em 2018, eles vão correr quase na sua totalidade de novo para o ninho bolsonarista. Constantino, eu quero te ouvir também, principalmente sobre essa fala da presidente do Podemos e uma análise sua sobre essa movimentação da esquerda. Bom, em primeiro lugar, pequena correção, né? Extrema esquerda é o PSDB e companhia, o próprio Moro, né? Tucano. Isso aí é extrema esquerda. PCdoB, Partido Comunista do Brasil, a Rede, pelo amor de Deus, né? Isso é extrema esquerda. É piada até a gente achar que tem democracia no PT, né? Todo mundo sabe que o Lula manda. Então era óbvio já que ia ter essa formalização sem nenhum processo, sem nenhum crivo. Nisso, pelo menos, eu tiro meu chapéu para os tucanos. É uma esquerda mais democrática, de fato. Né? Então ali tem prévias, ali tem disputa. O PT não, o PT é um partido de um dono, né? Um cacique. E ele mandou aceitarem o Alckmin, aquele que diz que o Lula quer voltar para a cena do crime para roubar mais, e está todo mundo aceitando porque é disso que se trata o PT. Quanto ao Moro, Paulo, é isso, né? É melancólico o fim dele, é parecido com o do MBL, que ele quis colar a imagem dele, né? Que teve aí o deputado Mamãe Falei cassado, pelo menos no Conselho de Ética, 10-0, né? O desfecho do Moro é melancólico. O que a Renata Abreu está dizendo é o óbvio lulante que todo mundo já percebeu. Moro é ingênuo na política, traidor, pula de barco em barco acreditando em coisas que dizem para ele, né? E tem alguém, o Serrão sempre bate nessa tecla, tem alguém realmente aí dizendo coisas para o Moro, né? A elite brasileira, com raras e honrosas exceções, óbvio, eu detesto generalizar, mas a generalização serve para falar de uma tendência. A elite brasileira, a elite financeira,
ela é muito míope, ela é muito oportunista. Veja que o Armínio Fraga já está apoiando o Freixo no Rio de Janeiro. O Freixo, um socialista. Entendeu? Então, esse é o nível. Jorge Paulo Lema, o homem mais rico do Brasil, lá da Suíça, ele bancou esse evento, esse convescote esquerdista em Harvard, com todos esses nomes aí da suposta terceira via, e jornalistas tucano-petistas para ficar levantando bola. Então, assim, essa elite brasileira, e, aliás, o Jorge Paulo Lema cantou que vai ter troca de presidente. Isso, é. O que ele sabe aí que a gente não sabe, né? Então, assim, é uma elite podre, é uma elite que tá casada com atraso, não quer que o Brasil avance. Essa que é a verdade, só que o povo, o seu José, a Dona Maria e até o mendigo, eles vão dar uma resposta se as urnas permitirem. Marco, em seguida o Piperno. Constantino, tem um livro do Sérgio Lazzarini chamado Capitalismo de Laços, que é muito bom, professor aqui, que fala sobre exatamente como a elite empresarial do país, né, se envolveu em uma relação espúria com a elite governante brasileira, principalmente não, exclusivamente. Ele traz algumas referências do período militar, mas o principal eixo ali de teses e amostragens é do governo petista. E eu acho interessante isso, porque, Constantino, as pessoas elas dão uma bugada quando vem um grande empresário apoiando um psolista, né, um socialista, ou um petista, que também é socialista, é tudo socialista. Por que as pessoas bugam? E o que a gente tem a obrigação de desfazer em termos de nó? As pessoas acham, se um grande empresário está apoiando o socialista, ele não é tão socialista assim. Ele é cool, ele é legalzinho. E não. É mais fácil você criar esses laços espúrios de uma relação, né, na maioria das vezes ilegal, com um governante de esquerda. Porque aí existe a tese do capitalismo crônico, né, que vai ser desenvolvida. Então, começa a vir decreto em favor da Braskem, como aconteceu no governo Dilma, decreto aumentando o imposto de importação sobre produtos de resina plástica. A Braskem dominou o mercado, pegou uma fatia de market share de muito mais de 60%, 70%. E você vê que com uma canetada da Dilma, ela mudou o mercado de resina plástica brasileiro. Então, olha como isso é forte, como isso é importante. Não é que eles têm carinho ou que eles acham legal o Freixo, é porque dá para abraçar o governo e tirar algum tipo de vantagem ou benefício desse governo. Essa é a lógica por detrás de um empresário apoiando um socialista. Aí você pode falar para mim, mas tem um discurso bonitinho que ele quer redistribuir renda, ele quer usar o Estado para redistribuir renda. Sim, esse é o discurso para enganar trouxa. Porque, no fundo, existe um interesse obscuro por detrás de um apoio de um mega empresário para um socialista. Muito bem, vamos lá, Piperno. Não, hoje a gente vem tendo vários momentos de humor aqui, inclusive esse do Marco foi um pouco mais prolongado, você gostou. Tentou lá, você sabe que é verdade. Inclusive, né, montar um arcabouço teórico para justificar, né, todos esses momentos aí que despertaram muito riso e tal. Mas o do Constantino foi impagável, porque o Constantino de novo insiste na história do PSDB de esquerda. Você sabe, Constantino, semana passada, pelo amor de Deus, eu acho que você deve ter lido também, aliás, o PSDB... Eu não tenho mais paciência para rebater isso. Eu não tenho mais paciência. Eduardo, o Serra exemplo, deve ser um cara de direita agora. O Maia, né, o Rodrigo Maia, né, numa entrevista para o Estadão outro dia, né? Ele falou, não, porque o PSDB tem que se assumir mesmo como um partido de centro-direita, eu sou, fulano e tal. Claro que a gente não tá, nós não somos a direita como o Bolsonaro, mas nós somos de centro-direita. Então, olha, e vou falar uma coisa, hein? Quando houve a janela partidária agora, uns 10, 12 pularam pro ninho bolsonarista também, porque tinha um monte, assim, explícito demais. Claro, tem que sair do antro de esquerdistas que é o PSDB. Isso. Não, você falou em janela, entenda o que é a janela de Overton. E qual é a estratégia das tesouras aqui, pelo amor de Deus, Piperno. A gente cansou de explicar já. É verdade, vocês insistem nisso. O sonho da esquerda era continuar fingindo que existe uma disputa ideológica
entre grupos muito distintos quando tem de um lado E o Serra, cinismo da Rodrigo direita Maia, é exatamente vender a ideia o de que não PT. havia essa disputa, né? Não, Quer dizer, Piperno, nunca houve, né? Quer dizer, nunca houve disputa nenhuma. Desde a redemocratização, Piperno, nunca houve um verdadeiro defensor do livre mercado, de uma economia desembaraçada, de uma diminuição do tamanho do Estado, da máquina pública. Isso nunca existiu no Brasil. E o conservador também. O Brasil já teve muitas privatizações desde então, era do Collor de Mello. Pelo amor de Deus, era o mínimo que podia ter, né? Agora, Isso eu quero dizer uma coisa. Eu não disse que era de direita por causa disso. Também tem uma, né? Vamos também pontuar as coisas corretamente. Eu só acho que no imaginário de vocês, quem não é bolsonarista é de esquerda. Não, de jeito nenhum. Não, a gente está falando de gente que defende cota racial, a gente está falando de gente que endossa toda a agenda progressista, meio ambiente, ambientalismo, essas coisas todas. Ainda bem que alguém defenda isso, né? O Zé Cochado. Senão, inclusive, iam desmatar tudo. Iam desmatar tudo. Não, isso é monopólio da virtude. Nós estamos mais preocupados com os amazonenses, vocês estão mais preocupados, entre aspas, em fingir que estão salvando árvore e jantar lá em Paris. Então é uma coisa muito diferente. Nas redes sociais está circulando a foto de uma onça que matou uma capivara e o pessoal está atribuindo a Bolsonaro, falando que a onça está com fome por causa do Bolsonaro. É mais ou menos a esquerda cochata que o Piperno está defendendo aqui. É uma galera delirante, uma galera que nunca pisou numa floresta. É um pessoal da Vila Madalena. Você se engana. É uma galera da Vila Madalena. É cochata. Quem nunca pisou na mora num Amazônia apartamento. é o pessoal da direita aqui em São Paulo, os mauricinhos aí de Itaim, Jardins, Leme, Ipanema, essa galera toda. Nosso colega Ricardo Salles foi 59 vezes para a Amazônia. A Amanda Klein, nossa outra colega, foi quantas vezes? Eu não sei, então eu nunca perguntei isso para ela. Agora eu quero dizer que é tudo petista, eu não sei se ele já foi de ir. Entendendo o que está acontecendo lá. Muito bem, vocês terminaram a discussão sobre a Amazônia, então já acho que a gente já pode seguir indo por aqui. Deixa eu só, antes da gente falar um pouquinho de fake news, certo, produção, aqui um trecho de uma fala do presidente da República. Eu queria só voltar na questão histórica, Piperno, que você havia mencionado em relação à questão da existência da direita ou não aqui no país. Você acha que nunca existiu essa direita e o bolsonarismo, ele surge a partir de que momento aqui no país? Só para entender justamente a avaliação de vocês sobre isso. Veja, Paulo, direita ela sempre existiu em todo lugar do mundo. Agora, você tem a direita tradicional, vamos pegar, enfim, a eleição da França. Você tem a direita tradicional, enfim, Valérie Pécresse, por exemplo. Né? E você tem a Marine Le Pen, que é uma mulher de posições radicais. Agora até ela tenta suavizar, porque apareceu o Zemmour e tal. Então, isso mas sempre aconteceu. Melancon lá, sei lá o nome do comunista, que ele não tem ideia radical. Mélenchon, ele não tem ideia radical de esquerda. Ele é só um esquerdista. Não, Constantino, foi muito oportuno você ter lembrado aí do Jean-Luc Mélenchon. Ele é um candidato de esquerda radical. O PT francês, o PS, teve um desempenho vai chover, e o Boulos não é radical no Brasil. Pífio. O Boulos não é ele brasileiro. Mas eu acabei de falar que o Mélenchon é um pessoal. O Mélenchon, falei pro Marco... Então você está chamando o Boulos de radical. Finalmente você está admitindo que o Boulos é radical. Mas o Boulos está à esquerda do PT. Ontem você estava defendendo toda a questão ética do PSOL, estava até se entregando. O que tem a ver... Quase assinou a ficha de inscrição. Escuta, mas vem cá. O que tem a ver questão ética, ou não, princípios morais e tal, com a posição ideológica? É um partido, de esquerda. É um partido de esquerda dura. Tudo bem que tem um fundador do PSOL que era terrorista, mas tudo bem, deixando isso de lado, deixando apoio a Cesare Battisti, um assassino terrorista, deixando tudo isso de lado. Mas vocês apoiaram do bem, mas radical. Vocês têm a cara de pau de apoiar um presidente que vai lá e fala do Ustra, quer dizer, torturador. E o Ciro está posicionado onde nessa sua linha de raciocínio? É super moderado. Olha, eu quero dizer o seguinte. Centro-esquerda. O Ciro, para quem não conhece a história dele, começou no antigo PDS, né? O partido lá da ditadura militar começou lá a militância dele. Mas hoje, pensando nesse espectro, porque você trouxe um raciocínio interessante. De esquerda. Você trouxe em primeiro o PSOL, seguido do PT. O Ciro está mais afastado do PT ou ele está na mesma lacuna? Não, ele está muito perto do PT. Agora o Ciro está mais perto do centro. Sempre foi assim. Ué, não, tudo bem. Agora, mas sabe o que eu acho engraçado? O PSOL é o PSOL, enfim, o PSOL brasileiro. Piperno, o que eu acho engraçado do Piperno é a dificuldade que ele tem de reconhecer figuras da atualidade da direita, que são boas. Eu lembro da outra vez que ele falou do Roberto Campos,
que Mas o Roberto infelizmente eu sempre gostei. mas tá falecido. E se ele tivesse vivo, você provavelmente chamaria ele de fascista. Eu vou falar um negócio pra você. Você sabe que tem um que estava aqui outro dia nos programas sobre guerra. Chamado Marco Antônio. Marco Antônio. Não. Marcos Vinícius de Freitas, professor de Relações Internacionais. Ele é super pró-China. Que é meu velho amigo. Então, mas ele é super pró-China. Não é que ele é pró-China ideologicamente. Ele trabalhou na China, numa universidade de informações diplomáticas para a América do Sul. Ele é a favor da China. Ele morou nos Estados Unidos, a favor da China. Adora o Partido Republicano, adora Ronald Reagan, Thatcher. Professor específico, muito bem, você está citando como exemplo. Vamos voltar à nossa discussão aqui, justamente do surgimento... Vamos voltar à discussão aqui, olha só. Por favor. Vamos voltar à discussão aqui. O Piperno falou que esse programa está de humor hoje. Ele está, porque é um humor involuntário do Piperno quando ele fala sério. A minha dúvida é a seguinte: vocês têm verificado se no almoço, antes do programa, o Piperno tem tomado umas cervejinhas? Porque falar que o Ciro Gomes é moderado é assim, eu posso passar mal aqui. Eu posso passar mal. Isso não é adequado, isso não é recomendável. Não, mas se você passar mal, alguém vai te socorrer. Aí tem uma boa medicina privada aí, pode ficar tranquilo.